Imagine uma criança de 12 anos, cheia de sonhos e esperança, sendo condenada à prisão perpétua simplesmente por estar em posse de uma Bíblia. Esse cenário chocante não é uma ficção, mas a dura realidade que muitos norte-coreanos enfrentam diariamente. Na Coreia do Norte, o regime de Kim Jong-un impõe uma rígida política de controle ideológico, onde qualquer forma de religiosidade é vista como uma ameaça direta ao poder absoluto do Estado. A Bíblia, símbolo de fé e liberdade para milhões ao redor do mundo, é tratada como um objeto subversivo e perigoso, passível de severas punições. Neste regime, a posse de um livro sagrado pode resultar em prisão, trabalhos forçados ou até execução. O cristianismo, em particular, é encarado como um inimigo do Estado, algo que desafia sua autoridade e o culto à figura do líder. Não importa a idade ou a inocência da pessoa, qualquer sinal de fé religiosa é perseguido implacavelmente. A liberdade religiosa, nesse contexto, é praticamente inexistente, e aqueles que ousam expressar sua fé em privado ou em segredo enfrentam consequências devastadoras. A situação da Coreia do Norte é um lembrete sombrio de como regimes totalitários podem esmagar a dignidade humana em nome do controle absoluto. A Coreia do Norte, antes de se tornar o país mais isolado do mundo, já foi uma terra onde a fé florescia. No início do século XX, o cristianismo encontrou terreno fértil na Península Coreana, com igrejas sendo erguidas e comunidades inteiras se formando ao redor da religião. Pyongyang, a capital que hoje é símbolo do autoritarismo, era chamada de Jerusalém do Oriente, devido ao grande número de cristãos que ali viviam. Missionários estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, ajudaram a disseminar os ensinamentos bíblicos, e muitos coreanos se converteram ao cristianismo, vendo na fé uma fonte de esperança e inspiração. Durante esse período, a religião era respeitada e, em muitos casos, incentivada como parte da identidade do povo coreano. Mas tudo mudou com a chegada do comunismo e a devastadora Guerra da Coreia. Quando o conflito entre as duas metades da península eclodiu em 1950, os comunistas liderados por Kim Il-sung tomaram o controle do norte. Para ele, o cristianismo não era apenas uma crença estrangeira, mas uma ameaça direta ao seu domínio. Ele sabia que não poderia permitir que algo maior que o Estado se infiltrasse na mente das pessoas. A religião, que pregava amor, igualdade e um Deus acima dos líderes políticos, era incompatível com a ideologia totalitária que Kim Il-sung queria impor. O primeiro grande passo do novo governo foi erradicar qualquer traço da fé cristã. Igrejas foram demolidas, padres e pastores foram presos ou executados, e qualquer prática religiosa foi criminalizada. Muitos cristãos fugiram para o sul, enquanto os que ficaram tiveram que escolher entre negar sua fé ou enfrentar perseguições implacáveis. Para garantir que o cristianismo não tivesse chance de ressurgir, o governo implementou um sistema de vigilância extremo. Crianças eram ensinadas a denunciar seus próprios pais se os pegassem rezando. Os fiéis eram levados para campos de trabalhos forçados, onde passavam o resto de suas vidas em condições subhumanas. A ascensão de Kim Jong-il, filho de Kim Il-sung, apenas intensificou essa repressão. Ele fortaleceu a ideologia do Juche, um sistema de pensamento que transformou os líderes da família Kim em figuras quase divinas. Sob essa doutrina, qualquer crença em Deus era vista como traição ao Estado. O culto à personalidade dos líderes norte-coreanos se tornou obrigatório, e o cristianismo foi praticamente apagado da sociedade. Bíblias se tornaram itens proibidos e apenas igrejas controladas pelo governo, meras fachadas para enganar observadores internacionais, foram autorizadas a existir. Com Kim Jong-un no poder, a repressão continuou com a mesma brutalidade. Qualquer pessoa suspeita de ter envolvimento com o cristianismo
pode ser presa sem julgamento, enviada para campos de concentração ou até mesmo executada publicamente. Mas apesar da vigilância extrema, pequenas comunidades cristãs ainda sobrevivem no subsolo da sociedade norte-coreana. Seus membros vivem na clandestinidade, orando em silêncio e escondendo fragmentos da Bíblia como se fossem tesouros proibidos. O governo norte-coreano teme o cristianismo porque sabe que a fé tem o poder de libertar a mente e dar esperança. Em um regime onde o medo e a obediência são impostos como leis absolutas, a ideia de que existe algo maior do que o Estado é perigosa demais para ser tolerada. A perseguição religiosa na Coreia do Norte não é apenas uma questão de ideologia. É uma guerra contra a liberdade de pensamento, um esforço incansável para manter o povo submisso e cego diante de uma realidade cruel. Mas, por mais que o regime tente erradicar a fé, ela continua viva, resistindo nos corações daqueles que se recusam a se curvar ao totalitarismo. Na Coreia do Norte, possuir uma Bíblia não é apenas um crime, é uma sentença de morte. Para o regime de Kim Jong-un, um simples livro com palavras de fé representa uma ameaça tão grande quanto uma arma. Em um país onde a única divindade permitida é a família Kim, qualquer coisa que desafie essa supremacia deve ser erradicada. A perseguição contra os cristãos é implacável, e a posse de uma Bíblia pode levar a um destino cruel: prisão, tortura ou até mesmo execução pública. O governo norte-coreano não apenas proíbe a distribuição e leitura da Bíblia, mas monitora com rigor qualquer tentativa de manter a fé viva. Esquadrões de segurança fazem batidas nas casas das pessoas, revirando pertences à procura de qualquer vestígio de material religioso. Qualquer um que for encontrado com um exemplar das Escrituras, ou mesmo com um pedaço de papel contendo um versículo bíblico, é levado imediatamente para interrogatório. Mas o terror não termina aí. A Coreia do Norte opera sob uma política brutal chamada culpa por associação. Se uma pessoa for considerada culpada de praticar o cristianismo, sua família inteira pode ser punida. Isso significa que não apenas o indivíduo será preso, mas seus pais, filhos e até vizinhos podem ser enviados para campos de trabalhos forçados. Relatos de desertores descrevem cenas aterrorizantes. Cristãos sendo levados a público e executados diante de multidões forçadas a assistir, como um lembrete do que acontece com aqueles que ousam desafiar o Estado. Famílias inteiras desaparecendo no meio da noite, levadas para prisões subterrâneas onde nunca mais seriam vistas. Crianças crescendo sem pais porque seus familiares foram condenados por acreditarem em algo maior do que o regime. Nos campos de prisioneiros políticos, a realidade é ainda mais sombria. Os cristãos capturados são tratados com ainda mais crueldade do que outros prisioneiros. São forçados a trabalhos exaustivos, privados de comida e brutalmente torturados. Alguns são queimados vivos, outros jogados em celas minúsculas onde mal podem se mover. E tudo isso por quê? Porque ousaram ter fé. Porque em um mundo onde tudo é controlado, ainda acreditavam na liberdade do espírito. Mesmo assim, apesar dessa repressão extrema, o cristianismo na Coreia do Norte não foi extinto. Pequenos grupos de fiéis continuam a se reunir em segredo, muitas vezes no meio da floresta ou em porões escondidos, onde podem orar sussurrando para não serem ouvidos. Alguns arriscam suas vidas contrabandeando páginas da Bíblia para dentro do país, escondendo-as em pacotes de arroz ou costuradas nas roupas. Cada palavra sagrada que entra no território norte-coreano é um ato de resistência contra um governo que quer apagar qualquer vestígio de esperança. Para o regime de Kim Jong-un, a Bíblia não é apenas um livro, é um símbolo de liberdade. E essa é a ameaça que o ditador não pode tolerar. Porque enquanto houver pessoas que acreditam em algo maior do que ele, o medo que sustenta seu governo nunca será absoluto. A fé continua a brilhar mesmo na escuridão mais profunda,
E a simples existência de cristãos na Coreia do Norte prova que, por mais brutal que seja um regime, ele nunca conseguirá controlar completamente o coração e a alma do seu povo. Na Coreia do Norte, o controle sobre a vida das pessoas é absoluto. O Estado vigia cada passo, cada palavra e, principalmente, cada pensamento. Qualquer desvio da doutrina oficial do regime pode levar a uma punição brutal, e entre todos os crimes, há um que o governo de Kim Jong-un considera imperdoável: a prática do cristianismo. Para garantir que nenhuma faísca de fé sobreviva, o Ministério da Segurança do Estado mantém um sistema sofisticado de repressão, utilizando métodos dignos de um pesadelo totalitário. Os agentes do regime atuam como sombras invisíveis, infiltrados em todas as camadas da sociedade. Eles se misturam à população, ouvindo conversas em mercados, observando expressões de dúvida e monitorando qualquer comportamento que possa sugerir a presença de uma crença oculta. Qualquer demonstração de fé, por menor que seja, uma prece murmurada, um gesto de reverência, ou até mesmo o simples fato de não demonstrar entusiasmo o suficiente diante dos retratos da família Kim, pode ser interpretada como traição. E para os traidores, o destino é um só: os temidos campos de concentração. Escondidos nas montanhas, longe dos olhos do mundo, esses campos são lugares de horror inimaginável. Oficialmente, o regime sequer admite sua existência, mas os poucos que conseguiram escapar descrevem um inferno na terra. Cristãos são enviados para esses locais sem julgamento, condenados a trabalhos forçados até que seus corpos cedam à exaustão. Homens, mulheres e até crianças são mantidos em barracões superlotados, submetidos a torturas diárias e alimentados com porções mínimas de comida, o suficiente apenas para mantê-los vivos enquanto trabalham até o limite da resistência. Muitos nunca saem. Suas vidas terminam ali, enterradas em valas comuns, seus nomes apagados da história. Mas a repressão não se limita à brutalidade física. A Coreia do Norte também trava uma guerra psicológica contra a fé. Desde cedo, as crianças são ensinadas que qualquer forma de religião é uma ameaça ao país. Nas escolas, os professores alertam os alunos sobre os perigos do cristianismo, descrevendo os missionários como espiões ocidentais e retratando a Bíblia como uma ferramenta de subversão. Em filmes e livros aprovados pelo governo, os fiéis são sempre vilões, traidores que trabalham contra a pátria, conspirando para enfraquecer a gloriosa nação norte-coreana. A propaganda estatal é implacável. Para os cidadãos comuns, não há como saber o que realmente acontece fora das fronteiras do país. Tudo que eles conhecem é a versão fabricada pelo governo, que demoniza qualquer crença que não seja a idolatria absoluta da dinastia Kim. E o mais assustador é que essa lavagem cerebral é tão eficaz que muitos norte-coreanos realmente acreditam que qualquer forma de fé é um perigo para a sua própria sobrevivência. Mas apesar de todo esse esforço de repressão, a fé se recusa a morrer. Pequenos grupos de cristãos continuam a se reunir em segredo, desafiando um regime que faz de tudo para silenciá-los. Eles sabem que, se forem descobertos, pagarão com a própria vida. Mas para eles a liberdade espiritual vale mais do que qualquer ameaça. E enquanto houver alguém disposto a arriscar tudo por sua crença, a ditadura de Kim Jong-un nunca poderá dizer que venceu por completo, porque nem mesmo o regime mais cruel do mundo pode extinguir a chama da fé. Na escuridão totalitária da Coreia do Norte, onde o simples ato de possuir uma Bíblia pode levar à prisão ou à morte, um movimento silencioso desafia a ditadura. Enquanto o regime de Kim Jong-un tenta erradicar qualquer vestígio de cristianismo, há aqueles que se arriscam para levar a palavra de Deus ao povo norte-coreano. São homens e mulheres que enfrentam o impossível, usando a criatividade, a tecnologia e uma coragem inabalável para contrabandear esperança a um dos lugares mais fechados e opressores do mundo. A entrada de Bíblias na Coreia do Norte
É uma operação de alto risco, digna de filmes de espionagem. Organizações missionárias espalhadas pelo mundo dedicam suas vidas a essa causa, sabendo que, se forem descobertas, as consequências serão devastadoras. Em algumas operações, pequenos grupos conseguem infiltrar livros sagrados através da fronteira com a China, usando rotas clandestinas e agentes secretos que agem sob a vigilância implacável do regime. Eles transportam Bíblias escondidas em mercadorias, entrelaçadas em tecidos ou disfarçadas de literatura inofensiva. A cada travessia, a tensão é insuportável. Um único erro pode custar a vida de todos os envolvidos. Mas a criatividade dos missionários não para por aí. Como as fronteiras terrestres são patrulhadas com extremo rigor, novas estratégias foram desenvolvidas. Uma das mais impressionantes envolve o uso de balões. Sim, balões carregando Bíblias, pendrives e rádios. Lançados da Coreia do Sul, eles voam sobre o território norte-coreano e caem em áreas onde cidadãos comuns podem encontrá-los. O impacto dessa estratégia é imprevisível. Para alguns, encontrar uma Bíblia pode ser o despertar para uma nova realidade, uma revelação de que existe um mundo além das mentiras do regime. Mas para outros, a descoberta pode significar uma sentença de morte, caso sejam capturados com o material proibido. Outra ferramenta essencial nessa missão são os rádios. Em um país onde toda a mídia é controlada pelo governo, rádios clandestinos se tornaram uma janela para a verdade. Pequenos, discretos e difíceis de rastrear, esses dispositivos permitem que os norte-coreanos sintonizem transmissões cristãs vindas do exterior. Eles ouvem relatos de fé, testemunhos de irmãos que vivem em liberdade e mensagens que desafiam a doutrinação imposta pelo regime. Cada programa escutado em segredo é uma fagulha de esperança em meio à opressão. E então, há os pendrives. Em uma era digital, o contrabando da fé também se modernizou. Disfarçados de dispositivos comuns, os pendrives carregam Bíblias digitais, sermões em vídeo e até filmes cristãos. Eles entram no país através do mercado negro, circulando de mão em mão, como tesouros clandestinos que podem transformar vidas. Muitos norte-coreanos nunca viram uma Bíblia em papel, mas ao conectar um pendrive em um computador, descobrem um universo de fé que lhes foi negado por toda a vida. Os relatos de conversão dentro da Coreia do Norte são raros, não porque não acontecem, mas porque são perigosos demais para serem compartilhados. Mas de tempos em tempos, um testemunho surge. Um homem que encontrou um rádio e começou a ouvir mensagens cristãs todas as noites, escondido sob um cobertor. Uma mulher que leu um trecho da Bíblia em um pendrive e arriscou tudo para aprender mais. Famílias inteiras que se reúnem em silêncio, sem fazer barulho, apenas para orar juntas. Cada um deles vive sob constante medo, mas também sob uma fé que cresce silenciosamente, como uma chama protegida do vento. A Coreia do Norte tenta exterminar o cristianismo. Mas enquanto houver aqueles que ousam desafiar o regime, enquanto houver balões cortando os céus, rádios escondidos em gavetas e pendrives carregados de esperança, a palavra continuará entrando. O regime pode punir, perseguir e matar, mas nunca poderá apagar a fé de um povo que, mesmo na escuridão, escolhe acreditar. A repressão brutal à liberdade religiosa na Coreia do Norte não passa despercebida aos olhos do mundo. Organizações internacionais, defensores dos direitos humanos e até governos estrangeiros condenam veementemente a opressão imposta pelo regime de Kim Jong-un. Mas, por trás dos discursos oficiais e das resoluções da ONU, há uma luta silenciosa travada por aqueles que se recusam a aceitar o silêncio imposto pelo medo.
são os desertores norte-coreanos, os ativistas incansáveis e as instituições que dedicam suas forças a expor as atrocidades cometidas dentro das fronteiras de um dos países mais fechados e impiedosos do planeta. A Open Doors, uma das maiores organizações cristãs de defesa da liberdade religiosa no mundo, publica anualmente a Lista Mundial da Perseguição, um ranking que denuncia os países onde ser cristão é uma sentença de sofrimento. Há mais de 2 décadas, a Coreia do Norte ocupa o topo da lista. E não é por acaso. Relatos de cristãos sendo caçados, enviados para campos de concentração e brutalmente executados fazem parte de um padrão sistemático de repressão. E a Open Doors não se cala. Suas denúncias ecoam nos corredores de organismos internacionais e chegam a líderes globais, pressionando-os a agir. A Anistia Internacional também se levanta contra os horrores impostos pelo regime norte-coreano. Seus relatórios detalham torturas indescritíveis aplicadas a prisioneiros religiosos. Eles contam histórias de pessoas espancadas até perderem a consciência, privadas de comida até que seus corpos definhem, submetidas a trabalhos forçados extenuantes em temperaturas congelantes. Mas o governo de Kim Jong-un ignora os apelos e continua a impor um regime de terror, no qual qualquer forma de fé que não esteja alinhada à veneração do líder supremo é vista como uma ameaça que precisa ser exterminada. A ONU, pressionada por essas organizações, já classificou as violações de direitos humanos na Coreia do Norte como crimes contra a humanidade. Em 2014, uma extensa investigação liderada pelas Nações Unidas expôs detalhadamente os métodos de repressão utilizados pelo regime. O documento comparou os campos de prisioneiros norte-coreanos aos antigos campos de concentração nazistas, denunciando as execuções públicas, as torturas e a escravização de dissidentes religiosos. Mas, apesar da condenação global, as sanções impostas e as reuniões diplomáticas, a realidade dentro da Coreia do Norte permanece inalterada. No entanto, se há algo que o regime de Kim Jong-un teme mais do que sanções, são aqueles que escapam de suas garras e trazem ao mundo as verdades que ele tenta esconder. Os desertores norte-coreanos desempenham um papel crucial na luta pelos direitos humanos. Muitos deles, após enfrentarem jornadas quase impossíveis para escapar do país, dedicam suas vidas a revelar ao mundo as atrocidades que testemunharam. Eles são vozes vivas da resistência, narrando histórias de perseguição religiosa, de famílias inteiras enviadas para campos de prisioneiros por possuírem uma única página da Bíblia, de execuções sumárias por atos tão simples quanto murmurar uma oração. Um desses desertores é Hea Woo, uma mulher que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração norte-coreano. Seu crime? Ser cristã. Durante anos ela enfrentou fome, violência e um sofrimento inimaginável, mas nunca abandonou sua fé. Dentro do próprio campo, arriscou a vida para compartilhar palavras de esperança com outros prisioneiros, organizando cultos secretos em banheiros imundos, longe dos olhos atentos dos guardas. Hoje, livre do regime, Hea Woo viaja pelo mundo contando sua história, denunciando os crimes do governo norte-coreano e inspirando outros a não desistirem da luta pela liberdade. A guerra contra a fé na Coreia do Norte não se restringe às suas fronteiras. Cada denúncia feita por um desertor, cada relatório publicado por uma organização de direitos humanos e cada pronunciamento de líderes mundiais são pequenas fissuras na muralha de censura erguida pelo regime. O governo de Kim Jong-un pode tentar sufocar qualquer voz dissidente dentro do país, mas não pode impedir que a verdade alcance o mundo. A luta pela liberdade religiosa na Coreia do Norte é um combate desigual, mas cada vez mais pessoas se unem a essa causa, e a pressão internacional cresce a cada dia. No final, a história nos ensina que nenhum regime opressor dura para sempre. A Coreia do Norte pode continuar perseguindo cristãos,
queimando bíblias e punindo qualquer forma de dissidência, mas a fé sobrevive. Ela se espalha pelos corredores escuros dos campos de prisioneiros, viaja nas ondas clandestinas de rádios escondidos e ressurge nos testemunhos daqueles que escapam. O regime de Kim Jong-un pode tentar calar seu povo, mas o mundo está ouvindo e a luta pela liberdade continua. A liberdade religiosa é um dos direitos mais fundamentais do ser humano. É a essência da dignidade individual, a expressão máxima da consciência e da crença de cada pessoa. No entanto, na Coreia do Norte, esse direito não existe. Viver sob um regime totalitário significa ter cada aspecto da vida monitorado, controlado e punido, caso fuja dos padrões impostos pelo Estado. A perseguição implacável a qualquer forma de fé que não esteja alinhada ao culto à família Kim não é apenas uma questão política, mas uma demonstração do medo que os tiranos têm da liberdade de pensamento. A história nos mostra que regimes opressores sempre tentam silenciar aqueles que ousam desafiar sua autoridade. A União Soviética tentou. A China comunista ainda tenta. Regimes autoritários ao longo da história queimaram livros, censuraram ideias e eliminaram opositores na tentativa de manter o controle absoluto. Mas o que todos esses regimes descobriram, muitas vezes tarde demais, é que a verdade tem uma força própria. E a fé, seja religiosa, seja na liberdade, sobrevive mesmo nas condições mais brutais. A Coreia do Norte é um lembrete vivo do que acontece quando o Estado se torna maior que o indivíduo, quando a ideologia se transforma em ferramenta de opressão e quando a fé é considerada uma ameaça. Mas esse não precisa ser um destino inevitável. A história também nos mostra que nenhum regime opressor dura para sempre. A cortina de ferro caiu. O muro de Berlim desmoronou. Ditaduras sangrentas ruíram diante da resistência incansável de pessoas que se recusaram a aceitar a tirania. O que podemos fazer? A primeira arma contra a opressão é a informação. O simples ato de compartilhar essas histórias, de expor a verdade sobre a Coreia do Norte e de dar voz aos que foram silenciados, já é uma forma de resistência. Quanto mais pessoas souberem o que acontece por trás das fronteiras fechadas do país mais isolado do mundo, maior será a pressão internacional. Maior será a consciência global de que não podemos fechar os olhos para essa realidade. Além disso, há organizações trabalhando incansavelmente para levar esperança àqueles que vivem sob o jugo da opressão norte-coreana. A Open Doors, a Anistia Internacional e muitas outras entidades estão na linha de frente dessa batalha, denunciando as atrocidades e apoiando aqueles que conseguem escapar. Cada doação, cada voz levantada, cada esforço para manter esse tema vivo na consciência mundial faz a diferença. E para aqueles que acreditam que a Coreia do Norte está distante demais para ser sua preocupação, lembrem-se, a liberdade é frágil. Regimes totalitários começam com pequenos passos, com pequenas censuras, com o controle gradual da sociedade. O que acontece na Coreia do Norte não é apenas um problema de um país isolado, mas um alerta para o mundo inteiro. A liberdade religiosa, a liberdade de expressão e o direito de acreditar ou não acreditar são pilares fundamentais de qualquer sociedade justa. Defender esses direitos não é apenas uma questão de ajudar os norte-coreanos. É uma questão de garantir que o mundo nunca mais caia nas trevas da opressão totalitária. E essa luta começa agora, com cada um de nós, com cada palavra compartilhada e com cada ato de resistência contra o silêncio imposto pelo medo.